Você sabe que uma das frases que mais me marcou em um dos atendimentos que eu fiz foi quando um cliente falou pra mim o seguinte: Guilherme, mas eu ganhava R$ 3.000 por mês, alguns anos atrás, e eu conseguia viver assim. Por que hoje, que eu ganho 70, eu não consigo poupar? E isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Eu atendi um cliente, engenheiro, que ele ganhava R$ 73.000 por mês. E nas conversas que a gente vinha tendo, desde o começo, ele não conseguia guardar dinheiro. E a gente foi começando a aprofundar as nossas conversas, e eu fui analisando ponto a ponto do planejamento financeiro dele e por que ele não conseguia guardar dinheiro. Toda vez que ele foi tendo um aumento de renda, ele foi aumentando o passivo que ele tinha. O que é passivo? Para que fique muito claro para você. Passivo é tudo aquilo que eu tenho na minha vida financeira que tira dinheiro de mim de alguma forma. Então, o meu carro próprio é um passivo. Guilherme, mas na minha... Se eu fosse montar junto com você agora um planejamento financeiro, ele estaria dentro da categoria de ativos, tá? Porque se você vende o seu carro, você tem dinheiro, você transforma ele em dinheiro. Mas para uma discussão um pouco mais filosófica, a gente pensa que um carro ele só tira dinheiro de você na prática, né? Porque é o IPVA, é a manutenção, é o combustível, né? E por aí vai. Então, toda vez que ele tem um aumento de renda, ou ele teve um aumento de renda, ele trocava o carro por um melhor. Toda vez que ele tinha um aumento de renda, ele fazia uma reforma na casa. E o orçamento dele recheado desse tipo de coisa. E aí tinha personal trainer. E aí tinha uma academia que era uma das melhores. E tudo dentro do orçamento dele refletia um padrão de vida de alguém que ganhava o que ele ganhava, né? Então não sobrava dinheiro para guardar. Então, a lógica, né, o caminho ele fica aumento de renda, depois aumento de passivo, e aí na sequência aumento de despesa. Esse era o caminho exato que ele estava fazendo. Eu não me apresentei, se você não me conhece ainda, eu sou o Guilherme Godoy, eu sou planejador financeiro, eu tenho uma empresa chamada Ballast, o Wealth Planning, junto com alguns outros sócios, e aqui a gente administra a carteira de investimentos e faz o planejamento de mais de 500 clientes e mais de 200 milhões de reais desses clientes. E nisso eu já vi vários casos, esse não é o único, mas esse é o que eu tô contando para vocês, de pessoas que ganham muito dinheiro, mais do que 99,9% da população, mas que, de alguma maneira, não conseguem guardar dinheiro ou guardam muito pouco daquilo que poderiam guardar. Então a lógica é exatamente essa que eu contei para vocês. Um dos grandes problemas disso tudo além desse aumento de passivo, é esse aumento de padrão de vida. Porque o problema do aumento de padrão de vida é que você tem muita dificuldade para baixar, né? Você pode olhar e talvez na sua vida, Guilherme, eu não ganho 70, tá? Eu também não, sendo muito sincero com você, mas ainda assim, você deve ter coisas na sua vida que você faz que você se dá ao luxo. Você fala assim, isso aqui eu vou me dar esse luxo. E que se você tivesse que reduzir, talvez você falasse assim, puta merda, mas isso aqui seria difícil. Talvez uma academia que você vai, que é um pouquinho melhor. Talvez uma comida que você come, um final de semana que você sai pra ir em algum lugar. Que se você tivesse que cortar, você ia falar, caramba, que saco ter que cortar isso. E quando você passa a ter uma renda que é muito maior, você se dá mais luxos. Só que como que você tira isso depois? É muito difícil. Então, um personal trainer, uma academia melhor, muito melhor, né? Massagem toda semana. Então, exemplos, tá? Que fica muito difícil de você tirar depois que você já tem. Depois que eu li um livro chamado Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb, ele diz o seguinte: muitas coisas que a gente tem na vida e que acontecem na nossa vida, no geral, acontecem por conta da sorte mesmo. Acontecem por conta do acaso. Mas a gente acredita que acontecem por conta da nossa competência. Que ele dá um exemplo, dentro do livro, de investidores, de traders, que ganharam muito dinheiro durante um período do mercado e depois que o mercado virava, eles perdiam tudo.
Eles não conseguiam se manter e saía do mercado. Nassim Taleb, eu não sei se ele ainda é, mas ele foi um grande trader durante muitos anos e ele sempre fez essa gestão do risco muito bem. E ele viu muitos traders ganhando muito dinheiro e depois saindo do mercado quando o mercado simplesmente dava uma virada. O fato é, as pessoas tinham sorte durante um tempo, achavam que isso era competência e depois saíam do mercado. É como se, imagina um bilionário que ele só é bilionário pelo fato dele jogar uma roleta russa com um revólver, mas imagina que esse revólver tem tipo 10 mil tambores, tá? 10 mil tambores e só tem uma bala ali dentro, mas todo dia ele precisa rodar esse tambor e apertar o gatilho. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, 10º dia, milésimo dia nada, mas basta um único dia para que, se esse tambor disparar, ele perde tudo. Então, a gente acredita que a renda alta, eventualmente, que a gente tem, ela depende única e exclusivamente da nossa competência. Mas o que a gente não consegue perceber é que muito do que a gente tem de renda e das coisas que acontecem na nossa vida dependem da sorte. Depende da economia, depende da empresa, depende do empregador, depende da economia, depende do câmbio, depende de uma série de fatores que não estão sob o seu controle. E eu tô falando coisas aqui, mas existem milhares de variáveis que a gente não consegue prever e detectar, que se uma delas mudar, a sua renda pode subir, pode explodir, mas ela pode ir lá para baixo. E é exatamente aqui que mora o fato de que, se você não construir algo que seja perene na sua vida, você vai sempre ficar numa gangorra do tipo, agora eu tenho renda, então agora eu tenho academia boa, agora eu tenho personal bom, agora eu tenho um carro legal, agora eu faço uma reforma na minha casa. Opa, agora minha renda não tá legal, então agora eu vendo carro, agora minha reforma para, agora minha academia vai ser a Smart Fit e agora eu tiro um personal. Dá pra viver assim? Até dá, né? Mas não é bom, não é confortável, não é o que as pessoas gostam. Então, existe uma outra visão que você precisa ter e que essas pessoas precisam ter e que eu tento trazer dentro de um planejamento financeiro, que é: qual é o objetivo então do dinheiro? Para que ele serve no final das contas? E aí a gente começa uma discussão que independe, e aí sim, independe de planilha, independe de aplicativo que você vai fazer o controle, independe de onde você vai investir. É anterior a isso. Qual é o objetivo desse dinheiro? Porque se for aproveitar ao máximo, se eu ganhar 100 mil reais hoje, eu vou viver uma renda, eu vou viver uma vida de 100 mil reais. Se eu ganhar 50 mil, eu vou viver uma vida de 50, mas se eu ganhar 10, eu vou viver uma vida de 10. Se esse for o seu objetivo, ou essa for a sua mentalidade, em nada você difere daquelas pessoas que ganham dinheiro na loteria e perdem tudo. Várias vezes a gente já viu isso acontecer, e se você não viu, basta pesquisar, basta digitar aí no Google ou no chat GPT, ganhadores da loteria que perderam tudo. E você vai ver uma lista imensa de pessoas que fazem isso. Então elas vão no hotel, no melhor hotel da cidade, aí ficam um ano hospedados, aí compram um carro e não sei o que, dão dinheiro e dão presentes e tal, e depois voltam a viver a vida que elas viviam antes. E aí talvez você pense, e as pessoas que ganham uma renda maior pensem: não, mas eu jamais faria isso, porque se eu ganhasse esse dinheiro, eu viveria a vida que eu tenho hoje, investiria o dinheiro, pagaria talvez umas contas, né, umas dívidas que eu tenho, e, e investiria o dinheiro. Mas você já teve a oportunidade de fazer isso lá atrás, quando você ganhava 30, quando você ganhava 20, quando você ganhava 10. Agora que você ganha 70, ué, por que você não fez? Então talvez você faria exatamente a mesma coisa, você só não sabe. O caminho, né, o segundo ponto para mim que precisa ser trabalhado aqui, quando a gente fala do objetivo do dinheiro, é a gente ter uma visão, e essa é uma visão particular, tá? Isso é o que eu faria, você não precisa fazer, mas a gente ter uma visão de da onde vem o dinheiro. Eu tenho um quadro aqui atrás, eu tenho um quadro aqui atrás, que é o versículo 3,16 da Bíblia. E como cristão, e aí você pode ter outra religião, mas eu acredito que tudo o que a gente tem vem de Deus.
E isso tá ligado um pouco com o acaso que eu comentei, com a ideia de sorte, de que uma parte do que a gente faz é a competência, é aquilo que a gente se esforça, é de fato o que a competência por si só, mas uma grande parte do que a gente tem depende da sorte. E a sorte você pode interpretar de diversas formas, mas eu interpreto como o poder de Deus na sua vida. E o que é o poder de Deus na sua vida? É os planos que ele tem para você, na sua renda, na sua vida, na forma com que ele vai agir passo a passo ali guiando você e os seus caminhos. Então eu acredito que se você tem uma renda, e seja ela qual for, tá? É 5, é 10, é 15, é 20, é 73 mil reais, que a doação ela precisa fazer parte dessa vida. Existem 2 versículos na Bíblia que falam muito sobre isso. O primeiro deles é o Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ele diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Aqui a gente está falando de dízimo, tá? Dízimo, a etimologia da palavra dízimo significa a 10ª parte. Né? Então, a 10ª parte da sua renda, daquilo que você produz, você entregar. Aqui no caso, a gente está falando para a igreja. Isso é o que eu acredito, mas isso significa basicamente devolver para Deus aquilo que Ele me deu. O outro versículo diz respeito a Provérbios 3, 9 a 10, que significa as primícias. Aliás, vem das primícias, né? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Primícias são as primeiras, né? Porque é fácil dar o que sobra. Difícil é dar o primeiro, o melhor, né? Do que a gente tem para Deus. De novo, isso é o que eu acredito. Então eu começo a entender que o que eu tenho não vem de mim, vem de Deus, então eu devolvo. Eu começo a ter um desprendimento com o dinheiro. O dinheiro que eu tenho, ele nada mais é do que algo que ele não serve única e exclusivamente para os meus passivos, para minha casa, para o meu carro, para minha escola, para o meu personal. Para mim, ele serve também para ter um propósito maior na vida de outras pessoas. Você pode ajudar outras coisas, uma ONG, enfim. Mas a ideia é, o dinheiro ele tem um propósito maior do que simplesmente pagar as minhas contas. O terceiro ponto aqui que eu coloquei é, o dinheiro ele tá proporcionando continuidade na vida, na sua vida e na vida da sua família. Porque se eu então não tô aproveitando o máximo, eu já entendi que eu não tenho que aproveitar o máximo, eu já entendi que eu tô doando uma parte do dinheiro porque ele não vem de mim só, ele vem de uma força maior, da sorte ou de Deus. Então, eu tô proporcionando continuidade com esse dinheiro. E o que é proporcionar continuidade? Ele é de onde vem essa renda? Então imagina que se essa renda vem de algo que é instável, eu quero dizer, eu tenho uma única fonte de renda. Todo o meu dinheiro vem de uma única empresa e que se essa empresa quebrar, acabou a minha receita. Opa, pode fazer sentido que eu comece a pensar do outro lado em ter uma diversificação ou em ter mais formação, ter uma formação adicional, ter mais conhecimento para que, caso essa empresa me mande embora, eu tenha um plano B. Se meu conhecimento ele é muito específico e ele só funciona para uma situação, para uma empresa, que eu tenha um outro conhecimento para que mais empresas possam me contratar. Eu já vi isso acontecer também. Cliente que ganha muito dinheiro num lugar é mandado embora, a renda cai pela metade e não consegue se recolocar. Então, de onde vem essa renda? E aí a gente já entra no segundo ponto, que é quais são os ativos que estão gerando essa renda? De novo, é só o meu trabalho? Ou não, eu tenho meu trabalho, mas eu tenho 2 imóveis, eu tenho investimentos no mercado financeiro que também estão me gerando ativos, estão me gerando dividendos, estão me gerando renda, que talvez eu não use essa renda, mas eles estão ali, estão sendo reinvestidos e que podem
gerar renda se eu quiser, aí legal. Então, em vez de construir passivos, eu construo ativos. Aí sim, a gente tá falando de continuidade dessa riqueza. E terceiro que eu coloquei aqui sobre esse tema ainda é o legado. Você tá construindo um legado? Você tá construindo algo que não vai servir só pra você? Seus filhos estão entendendo o que você tá fazendo? Sua família tá entendendo o que você tá fazendo? Se você tiver filhos, tá? Nesse caso. Guilherme, eu não tenho filhos, não tenho ninguém que depende de mim e tal. Você não tem nada, você não tem ninguém. Tá. Então você tá fazendo isso pra quê? É só pra você? Eu respeito se for só pra você, tá? Eu respeito, realmente, se for só pra você. Mas e aí? E depois? Entendeu? Você tá fazendo tudo isso pra quê? É puro hedonismo, com todo respeito, o que você tá fazendo? Né? Qual é o legado disso que você tá fazendo? Eu acho que vale uma reflexão pro futuro de onde isso vai chegar. E se você tem filhos, aí essa discussão ela fica muito mais profunda. Do tipo, isso que eu tô fazendo aqui, os meus filhos entendem? Ou eu tô preparando a minha cabeça e a deles pra entender isso aqui que tá sendo construído? Porque aí, cara, você começa a fazer uma coisa que vai perdurar ao longo do tempo. Se você penou pra construir uma renda boa, ou tá penando pra construir uma renda boa, os seus filhos já vão ter que penar um pouco menos do que você, porque eles já não vão começar do zero. Eles vão começar ali com algo, com uma base muito sólida, porque você já construiu. Ainda que não seja necessariamente com muitos ativos, que seja com uma mentalidade clara, como essa que a gente está discutindo agora. Bom, eu espero que isso tenha feito sentido para você. Eu vou deixar aqui na descrição um link com um diagnóstico que você pode fazer para te dar mais clareza de onde você está. Se tem muita neblina aí no seu planejamento financeiro, você pode responder, inclusive com relação à sua aposentadoria, à sua independência financeira, ele vai dar um número onde você precisa chegar, e se você tá perto, tá longe, se o que você tá fazendo tá bom ou não. Sugiro que você responda. Além disso, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque acaba me ajudando bastante também. Valeu, um abraço pra você, até a próxima.